Encontraram Lucas 14? Tem umas pessoas que quando passar no seringal, começam a dar usura para tirar foto. Então, se você é daquelas pessoas que tem que tirar foto de lugar, vai mais cedo para tirar as fotos. Senão você atrasa para o culto. Todos encontraram, então? Deixa eu ver minha hora ali. Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 27 ao 33, e diz assim: E qualquer um que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual rei, ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Pai, eu te dou graças, eu te honro, eu engrandeço a ti, Pai. Toma, Deus, nossos corações e enche-nos, ó Deus, da tua presença, Pai. Dá-nos vida, que tua palavra seja vida para nossos corações, meu Pai, em nome de Jesus. Eu amo a ti e amo a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Na quarta-feira nós começamos, então, o que internamente eu intitulei de alimento sólido. Nós falamos sobre as portas que nós abrimos no nosso dia a dia, que apesar de ser algo que passa banalmente na nossa existência, é algo sério e de consequências mais sérias ainda. Se você é membro da igreja, se você acompanha a nossa igreja e não assistiu, não viu, não estava aqui, não viu pela live, não viu pelo vídeo depois, aconselho você a ver o sermão de quarta-feira. Alguém perguntou se hoje seria o 2. Não é bem um 2, mas ainda é um alimento sólido tipo 2. Como eu tenho compartilhado, a pandemia, e eu vinha antes da pandemia pedindo a Deus para que desse uma chacoalhada, tirasse, colocasse nossa igreja, desse uma peneirada. Hoje eu entendo, olhando para trás, que a pandemia, não só para nós como IBNE, mas para o mundo, foi um momento importantíssimo de história, um momento em que nós ainda estamos vivendo suas consequências, mas que nos mudou de todas as formas, emocionalmente, a forma de nos relacionarmos, expôs de nós o nosso melhor, o nosso pior, e veio nos transformando, e a igreja não ficou isenta disso. A igreja do Senhor sofreu uma grande mudança no seu perfil, na sua psicologia, na sua essência. Somos outros hoje, não voltamos ao normal, e hoje, passado todo este tempo, eu concluo que jamais voltaremos ao normal. Somos outros, com uma nova história, com um novo tempo, com novas perspectivas. Todas as áreas, profissional, espiritual, relacional, familiar. E para mim, como pastor, de uma forma muito pessoal, me trouxe uma mudança e uma visão que eu não possuía, de quantos de nós estamos numa situação debilíssima, numa situação afastadíssima de Deus, desviadíssima, sem conhecimento do Altíssimo, mas vivendo uma ilusão, um caminho a passos largos, de que está tudo bem. E eu percebi isso numa palestra que eu assisti da prefeitura no início do ano, com um cidadão do Rio de Janeiro, senhor gentileza, e ele tem um jargão dizendo, está tudo bem, você não deu conta? Está tudo bem. E ele fala, está tudo bem de 5 segundos. Aqui foi me irritando de uma tal forma que eu odiei a palestra dele. Depois eu precisei fingir que tinha gostado, porque eu fui sorteado com o livro dele, mandou pelo correio, li o livro.
Mas aquele está tudo bem, foi mexendo comigo, e eu dizia, e eu respondi, não está. Eu não dei conta de fazer aquilo que me cabe, não está tudo bem. Eu não posso aprender simplesmente a achar que a vida é um relaxo. Eu saí de lá sem entender muito o que Deus queria comigo naquela palestra. E no decorrer desses meses, e foram 6 meses horríveis para mim como pessoa, esses últimos, mudanças demais. Eu, como um bom neurótico, não curto muitas mudanças, eu gosto do ritmo, eu gosto da mesma coisa todo dia. E foi muito chacoalho profissional, espiritual. E dentro desse balaio de gato, eu fui relembrando esse está tudo bem, e eu dizendo, rebatendo, não está tudo bem. Nós precisamos entender que não está tudo bem. Talvez o princípio da cura é quando eu olho para mim mesmo, e Freud diz isso, que nós só iremos de fato e de verdade resolver os nossos medos quando nós encararmos os nossos medos de frente. A palavra de Deus diz isso, nós só iremos nos converter de fato e de verdade quando nós encararmos nosso Deus de frente. E as portas que nós abrimos é um terrível mal-entendido que vamos acumulando em nossas vidas e nos impedindo de conhecer Deus na sua glória e trazendo consequências severas sobre nós, sobre os nossos, sobre nossa descendência, sobre aqueles que estão à nossa sombra, conforme Oséias capítulo 14. E o bem da verdade é que eu e você abrimos portas constantemente, algumas involuntárias, mas outras bem voluntárias, bem porque eu quero, bem porque eu estou afim de contrariar, bem porque eu estou afim de rebelar, bem porque eu estou afim de correr o risco. E aí nós vamos abrindo. Aí nós chegamos hoje numa dura palavra de Jesus Cristo. Nós fomos ensinados que somos príncipes e princesas, que nós somos amados de Deus. E nós o somos, mas cuidado com esse teor com que é dito. E até somos príncipes e princesas de Deus, co-herdeiros em Cristo, mas cuidado com o tom que isso recaiu no seu coração. Porque nós aprendemos e estamos cultuando um Deus do sim, um Deus do sim, um Deus do sim, um Deus que me dá, um Deus que entende tudo. Um Deus que entende eu não ir ao culto porque eu estou com dor de cabeça. Ele não entende? Entende. Ele entende tanto que ele olhou para Jesus e falou assim, sim, filho, é possível, pode passar esse cálice. O que? Essa coroa de espinho na sua cabeça? Ser crucificado. É claro que eu entendo a dor na sua cabeça, filho. Passa de você esse cálice. Não! Deus não entende a sua dor de cabeça. Ele diz não a você, ele disse não para mim diversas vezes esse ano. Eu orei insistentemente por 2 meses, Senhor, eu quero sair dessa escola, eu quero trabalhar em outro local, mas eu não vou sair com as minhas pernas. Eu dizia isso para Deus. E sabe o que Deus foi falando para mim? Não, é aqui, não, é aqui. No último dia, eu disse, Deus, o Senhor não vai fazer mesmo? Magoei. E Deus disse, não. E eu ouvi Deus dizendo, não, é aqui. Entrei esse ano e disse, Senhor, o que vier, veio. Porque Deus diz não. Em especial hoje, eu quero dizer para você que Deus, mais precisamente Jesus Cristo, em 2 sequências espetaculares, ele diz no verso 27, não pode ser meu discípulo, no verso 33, não pode ser meu discípulo. Que coisa, que ênfase, que negação, que desprezo a você, quando ele olhar para você e dizer, você não pode ser meu discípulo, você não pode ser meu discípulo. Ficou claro ou quer que eu desenhe? Eu acho que mais uma vez Deus teria dito, ficou claro ou quer que eu desenhe? Você não pode ser meu discípulo. Mas Fábio, foi te ensinado desde pequeno que você é amado. Que Deus jamais te deixará, que Deus jamais te desprezará. Quase não falou. Eu fiquei hoje o dia, a parte que eu estava acordado, que eu dei uma dormida boa, pensando na Aline e sua colocação. Não faz sentido eu chegar diante do juiz e Deus expor meus pecados para todo mundo. Faz todo sentido.
Porque no dia do juízo, Aline, e como o assunto era outro, acabou não dando para explicar, porque no dia do juízo, querida, olha que coisa maravilhosa, não é um dia da sua exaltação, é um dia da exaltação da obra do Cordeiro de Deus na cruz. E Satanás vai falar, você pecou mesmo, querida. E Jesus vai falar assim, mas eu morri por ela, está vencido, está derrotado, saí de reto. Aleluia. É Ele que vai ser glorificado. Ele é glorificado quando nos perdoa. Mas nós somos ensinados que nós não podemos ser contrariados, podemos ser expostos. Nós não podemos ser rebaixados, não podemos ser humilhados, podemos jogar nenhuma carapuça para mim. Meu Deus, quem é Ele para jogar uma carapuça para mim? Mas meu Jesus, Ele diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu carinhosamente vos aliviarei. Mas esse mesmo meu Jesus me diz, não pode ser meu discípulo. Disparidade? Não. Maturidade. De olhar para mim e dizer, você está cansado, filho, vem cá que eu te ajudo. De olhar para mim e dizer, e avaliar, tu está rebelde, você não pode ser meu discípulo. E aí acho incrível essa ênfase de Jesus no 27 e no 33. Não pode ser meu discípulo. Beleza. Acredito que ficou claro para você que em alguns casos os indivíduos não podem ser discípulos de Jesus. Ficou claro isso? É uma realidade para você? Que existem pessoas que vão espernear nas beiras do altar até morrer e não poderão ser discípulos de Jesus? Existe essa categoria na humanidade? Tá, mas não é nosso interesse. Nosso interesse é ser discípulo, não é isso? É o meu, é o seu? Seu interesse é ser discípulo? Então, partindo da perspectiva de Jesus, de não pode ser meu discípulo, e olhando para este texto, para essa sequência, eu me pergunto, então, para poder ser discípulo, o que é preciso? Se alguns de nós não podemos ser, o que é preciso para ser? A primeira coisa que eu anoto, é preciso aprender a calcular a empreitada. Versículo 28 até o 32. Porque querendo vós edificar uma torre, construir, não senta primeiro e fazer as contas dos gastos para ver se tem como acabar. Para que acontece que depois de haver começado a construir uma casa, você não dê conta de terminar e todo mundo passe e zombe de você, e você se torne escárnio. A segunda parábola ele diz, e qual o rei? E qual é o rei que saindo da batalha? Não senta primeiro e calcula. Às vezes até exagera no cálculo, mas com quantos soldados eu vou vencer? E aí faz o seu exército, arregimenta os seus soldados e vai para a batalha para não ter que ir lá e pedir paz, porque não dá conta de vencer. Eu anotei que uma das primeiras coisas que nós precisamos aprender é a calcular a empreitada que vamos fazer. Assim como abrimos portas displicentemente, nós temos assumido responsabilidades. Igreja é uma coisa incrível, né? Coisa maravilha, né? De uma confiança. Qual outro lugar que você frequenta que você vai embora e deixa o celular no banco para pegar no outro dia? Qual é outro lugar que você vai que as bolsas ficam todas abertas aí no banco e vai lá para fora e vem a bolsa ficar aberta? Você faz isso lá no mercado, no banco? Mas no banco tem segurança, mas você faz isso lá? Mas na igreja a gente faz, né? De uma confiança. A gente até fala que a gente é uma família, né? Mas nós, nesta vida, paramos de começar a calcular as responsabilidades da empreitada. Começamos a fazer loucura. Vou dar alguns exemplos básicos, como por exemplo, vou viajar, pego um jovem da igreja e levo comigo. Se o ministério está sabendo. Ah, mas a família deixou. Sim, a família é a autoridade social sobre aquela vida. Mas a igreja é a autoridade espiritual sobre aquela vida. Tudo está bem quando está bem, mas quando não está bem, não está bem. Falei com o Dilma agora, né? Entendeu, né? Se está bem, está tudo bem, mas se não está bem, não fica bem.
Você já viu, já viajou, já viu um carro encapotado? Quem já viajou, já viu um carro encapotado? Isso é passível de acontecer? É passível de acontecer? Pode acontecer com qualquer um de nós? Você pegou um jovem da igreja e levou para a sua viagem. O seu carro encapotou e aquele jovem morreu e você não. Deus é tão bondoso que você não. Mas você vai ter que devolver aquele corpo para a família do jovem. E aí? E agora, José? Mencionei na semana passada um líder que viaja e assume o compromisso de pregar na outra igreja. Deixa eu contar uma historinha para vocês de como o mundo espiritual é um trem louco. Me lembrei disso essa semana. Algumas pessoas vão se lembrar. Alguns anos atrás, eu não me lembro onde eu morava. Eu acho que eu morava aqui na 43, aqui em cima. Não me lembro o ano. Estava em casa e uma pessoa me ligou. Pastor, você é o pastor, né? Sou. Então, você não me conhece, né? Eu não. Mas tem uma pessoa que você conhece que eu conheço. Começa a ficar tenso, né? Nessa hora você procura o revólver. Quando vira esse lance, eu conheço uma pessoa que você conhece. Aí ela falou assim, pois é, ele está endemoniado e está te chamando. Do outro lado da cidade. Eu ia agora, José. Vocês mais não sabiam disso não, né? Os mais velhos sabiam, né? Eu falei, e agora, José? Procurei o Zé, não achei, procurei ninguém para ir comigo. Aí eu falei assim, ir ou não ir? Ir ou não ir? Está me chamando. O Satã está me chamando, e agora? Agora estou no pau da goiaba, como diz a minha terra. Estou no pau da goiaba, sem ajuda. Mas fui. Vocês não sabem, tanto que eu pedi perdão a Deus, Senhor, me perdoa por isso, porque me perdoa, porque os meus pecados são ocultos, me perdoa por R$1 que eu roubei de troco, me perdoa por tudo. Fui. Cheguei lá, entrei, ele estava travado na cama, demoniado. Ele falou assim, eu te chamei, mas eu não quero, não é você não. Sabe a filha do seu irmão? Eu estou de olho nela. É ela que eu quero. Eu fui no céu, no inferno, na terra, fui em todos os lugares, porque na hora que ele falou, eu sabia quem era. Na hora eu sabia. Na hora foi espiritual. Orei por ele, ele acalmou, ele se libertou, fiquei lá uma meia hora, conversei com ele sóbrio. Você precisa ir para a igreja. Você não tem cura a não ser ir para a igreja. Mas meu coração já não estava lá mais não. Meu coração estava lá no irmão e na filha do irmão. O menino saiu de lá correndo para ir lá falar. Assim, então, ó, é assim, assim, assim. Foi isso e isso que o menino endemoniado falou. É muito trança no mundo espiritual. Aí ser líder viaja. Você não calcula a empreitada, assume para pregar na outra igreja, aí lá no meio do culto lá, fica um endemoniado lá. E agora, José? Com que autoridade você está lá? A última cirurgia que eu fiz foi da vesícula. Era simples. Mas eu estava abalado, porque eu tinha, 2 semanas antes, tinha diagnosticado diabetes, eu estava abalado, e meu Deus, e agora? Agora não é nada mais, será como antes. E aí eu acertei minha vida com Deus. Eu vejo vocês se catalogando como não pode ser meu discípulo, quando vocês estão assumindo empreitadas, namoros, viagens, negócios, compras, vendas, filhos, atitudes, ações, sem calcular o trajeto. Irresponsavelmente saindo à batalha sem ver com quantos soldados. Eu vi uma piadinha que eu achei engraçada. Não repasse, Carita. Mas quando nós tivemos a tragédia ali no Souzalândia, convocaram-se a polícia da região toda. E é assim que quem sai à batalha faz. Mas alguém falou lá, bem merecido. Reagia helicóptero, a Rotan, a APM da região toda com a faca. Bem merecido. É isso que você tem feito, o que aquele cara fez. Você tem reagido a um exército espiritual com canivetinho na mão. Porque você despreza a sua igreja, porque você despreza a palavra a ti dada, porque você despreza o seu líder espiritual,
porque você despreza o seu pastor, porque você despreza o que Deus tem te falado, porque você despreza o chamado de Deus para você, você simplesmente sai à batalha sem calcular o mínimo do que você vai precisar para suportar aquela batalha lá. A PM, a Polícia Militar de Goiás, aprendeu isso. Lembra do caso Lázaro? Lembra do caso aqui? Não vai enfrentar bandido armado com flores, como a esquerda gostaria que fosse. Vai ser com um arsenal. Querido, você vai enfrentar um bandido armado? Querido, você tem que enfrentar Satanás armado. Vai enfrentar Satanás armado, com suas firulas, desguardados, descobertos. Lembra quando Jesus mandou de 2 em 2 as cidades? Ele orava por eles e dava-lhes autoridade, estavam cobertos. Eles iam, inclusive com a instrução de que se chegasse lá, fosse mal recebido, limpasse o pó dos sapatos e voltassem, das sandálias e voltassem. Com cálculo da empreitada, não, mas você é sabereta demais. É você que vai segurar os seus filhos, é você que é pastor da sua família, é você que dá conta das suas finanças, é você. Eu já ouvi isso aqui. Eu não acredito que esse negócio de dívida Deus abençoa, não. Se eu não levantar todo dia para trabalhar, eu não vou ter dinheiro no fim de semana, não. Eu estou vendo gente entrar em empreitadas gravíssimas, agora nesse tempo, fingindo que é dizimista, fingindo que é crente. Está entrando com a cara e com a coragem. Eu bato palma, porque eu não tenho mais, eu fiquei velho, não tenho mais essas coragens. Tem que levantar. Extordir, Elane levantou para levar a criança na escola. Pá, bateu de frente com o carro. Cara, o simples ato de você levantar do sofá, você pode ficar tonto, cair e morrer. O trem está feio. Se a 7ª trombeta soou ou não, não sei, mas que é o fim, é o fim. Se não é o fim do mundo, pelo menos beira o nosso. Segunda-feira eu vou voar. Ah, como eu gosto de voar. Ah, como eu gostaria de ser rico e morar dentro do avião. De vez em quando descer no aeroporto chique de Dubai, como já disse uma vez, fazer umas compras, entrar de novo, voar, mas... Ah, como eu gosto de voar. Mas eu não sou inocente de viver uma vida iludida achando que o submarino não vai implodir. Eu não sou inocente achando que o avião não vai explodir. A vida é isso. O mínimo que eu posso fazer é calcular cada empreitada que eu vou fazer. Oração, oração dos santos, autoridade espiritual. O ir e vir, a Bíblia diz que é o Senhor que guarda. Mas qual o Senhor? O Senhor da revelia? O Senhor do eu que mando? O Senhor de quando eu estou precisando? Fala, Deus, agora cuida da minha entrada e minha saída, que eu estou indo ali no outro estado, então o Senhor cuida disso. Não, não é assim que a banda toca. Ele simplesmente olha para você e diz, você não pode ser meu discípulo. Para ser, você precisa aprender no dia a dia, começar a calcular. Porque tem quadrados na Bíblia que nós não conseguiremos jamais medir o perímetro. Não vamos dar conta de chegar à razão. Então o mínimo que nós devemos é aprender a andar no caminho reto. Aliás, a Bíblia diz que o único jeito de andar no caminho reto é encontrando a palavra. Aliás, nós já sabemos que o caminho reto é um caminho estreito, é um caminho de autoridade espiritual, é um caminho de vida acertada. 5% não é seu dízimo, 2% não é seu dízimo. Vir à igreja a cada 15, 20 dias, isso é para vender queijo na feira. Na igreja não é igual vender queijo na feira. Cresci ouvindo, né? Ia na cidade para vender a cada 15 ou 20 dias para vender queijo na feira. O serviço de Deus não é vender queijo na feira, não é a cada 15 ou 20 dias. Não é se eu estiver disposto. Não é se eu estiver com vontade. Ah, não estava disposto. E aí chegar lá, do nada, como estranho. Vocês conhecem, deixa eu falar um nome.
vou falar um nome muito diferente. Só para exemplificar. Vocês conhecem? Quem conhece a Janari? Existe. Você conhece a Janari? Alguém conhece. Eu pensei, esse nome diferente ninguém vai conhecer. Quem conhece a Janari? Então a Elaine conhece. Então ela não vale na brincadeira. Fábio, você teria coragem de ir agora, lá na casa da Janari, e pedir R$1.000 ela emprestado? Por quê? Carol, você teria coragem de ir lá na casa da Janari, com esse nome tão diferente, agora e pedir R$1.000 emprestado? Nem quem você conhece. Por quê que você não iria nela especificamente? Querido, mas que cara de pau é essa de chegar aqui depois de 15 dias, olhar para Deus, Deus, me abençoa na minha empreitada, na minha viagem, no meu casamento, no meu namoro, no meu trabalho, no meu negócio, na minha compra, na minha venda. Que cara de pau é essa? Deus olha para você e diz assim, apartai-vos de mim, filho. Eu nunca vos conheci. Mas a Carol também desperta por uma coisa. Ela diz assim, nem quem eu conheço eu tenho coragem. Eu acho interessante também, não pode ser meu discípulo, quem também conhece Deus, mas não tem coragem de se aproximar dele, de falar com ele. Você assumiu a responsabilidade, ela não é mais minha, ela é sua. Se é sua, dá seus pulos. Seus filhos são seus, parabéns. Eu já tenho muitos para cuidar. Sua família é sua? Parabéns. Já tenho muitas para cuidar. Seu dinheiro é seu? Parabéns. Já tenho muito pouco para cuidar. As idas e vindas são suas? Parabéns. Já tenho muitas idas e vindas para cuidar. O único detalhe é, não se iluda. Que nada muda se você não mudar. Não se iluda. Você não pode ser discípulo de Jesus Cristo com essa vida bandida, rebelde, centrada em você mesmo. Interessante, a gente tem cada feedback, claro que nem tudo a gente pode falar, nem tudo é de falar, mas a gente acaba vendo as nuances das falas, e cada feedback interessante, a gente vejo isso na realidade todos os dias, isso tem me causado dor de parto. Ver pessoas tão jovens, que não conhecem a Deus, mas têm a ilusão, que são pastoreados por outros, apesar de passarem por aqui vez por outra, mas que a gente não tem, eu e o pastor, temos que lidar com a realidade de que nós não temos um mínimo de influência de autoridade espiritual sobre. Ele, de vez em quando, que ele é mais mulherzinha, ele chora. Ah, mas ninguém gosta de mim. Eu não. Eu saio atropelando. Ah, não gostou? Gosta, não quer, quer, se não quer, tem quem quer. A gente falava isso quando era adolescente, a menina dava o fora. Aprendeu, Gabriel? Quer, se não quer, tem quem quer. Às vezes não tem nada, mas a gente falava. Às vezes não tinha ninguém de olho na gente, mas a gente falava quando sai por baixo. Porque cada um dará conta de si diante de Deus. Aqui não é individual e só, mas no dia do juízo, sim. Aqui Deus deu ferramentas. A empreitada eu sei que é sua. Você quer sair para ela sem calcular nenhum dano? Saia. E aí nessas empreitadas, nesses retornos, a gente vê muito retorno frustrado, bagaçado, acabado, casamento desfeito, negócio prejuízo, nós vemos atitudes desastrosas, nós vemos filhos se perdendo, nós vemos bagaceira, aí nesse momento a pessoa vem. É um pouco tarde. Passado a gente até brincava, você está comunicando ou trocando ideia? 99,9% não nos procura para conversar sobre a empreitada. Nos procura para comunicar a decisão que já tomou. E a maioria, a experiência de vida diz, é bagaceira. A maioria, a experiência de vida e de pastoreio e de observação de igreja diz, não vai dar certo. O fim é a morte. São planos de homens. São planos de homens. Mas o homem já chegou para dizer, eu vou fazer assim porque é assim que eu quero. Então vai lá, vai nessa tua fé. É assim.
É assim. Você não pode ser meu discípulo quando você não aprende a calcular, principalmente no quesito espiritual. Em segundo lugar, você não pode ser meu discípulo, no verso 27, qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E aqui tem 2 critérios básicos para ser discípulo: levar a cruz, a sua cruz é sua cruz. O que faz sentido para você? O que cura sua alma? Interessantemente, hoje eu fiz essa pergunta para uma pessoa: o que cura sua alma? Ela respondeu: minha família. Interessante, né? Lá na alma eu disse: vai nessa tua fé. O que cura a tua alma? Sua esposa está na cara, não precisa responder ali seus pensamentos. Vai nessa tua fé. Quando ela envelhecer, não esquece que é ela que te cura. Quando ela ficar feia, um dia todos nós ficaremos. Não esquece que é ela que te cura. O que cura a sua alma? É o trabalho das suas mãos? Quando você levar um pé na bunda da empresa, você lembra que quem te cura é o trabalho das suas mãos? É o seu salário? Quem te cura é o seu marido, que você conquistou com sua sedução? Quando ele te chifrar, não esquece que é ele que te cura. Quem te cura é a sua saberetagem, que você é mais sábio que todo mundo junto? Não esquece quando você estiver no fundo do poço, que quem te cura é a sua saberetagem. Corre atrás dela. Quem me cura é Deus. É um bom culto. É uma boa palavra. Quem me cura é a tua voz, tua doce voz no meu coração, nós cantamos. Quem me cura é o Senhor. E os demais são complementos da vida. Mas enquanto você não tomar a sua cruz e não vier após Jesus Cristo, despido de suas sandálias de ouro, dos seus mantos desta vida que você tão garbosamente conquistou, tua sabedoria, teu emprego, teu dinheiro, que é tudo merda diante de Deus, quando você não aprender a despir-se disto e ir após Ele, você não pode ser discípulo. Você é qualquer coisa, menos discípulo de Jesus. Isso é uma pergunta que nós temos que nos fazer toda semana. O que me cura? Me cura é Deus. Me acalma, acalma minha alma. Eu estou no desespero, eu penso, agora acabou, agora não dou conta, agora não quero nem viver mais. Por que eu continuo? Porque eu olho para meu Deus e falo assim, não dou conta. Não, o Senhor me alivia, o Senhor me faz. Preciso aprender a tomar a minha cruz, a minha vida, seguir. Parar de culpar. Como pastor, eu já ouvi de tudo. Não, de tudo não. Está esperando. Vou dar uma dica. Hashtag fica a dica. Ninguém nunca me falou que saiu da igreja por causa dessas colunas, essas 6 colunas. Uma hora inova. Você manda lá uma mensagem assim, ó, pastor, eu estou saindo da igreja porque eu não suporto essas 3 colunas. Essas 3 colunas me irritam. Você viu como é que o Claudinei fez as tortas? Ah, não, foi o Claudinei, não, foi o Reginaldo. Você viu como é que o Reginaldo fez as tortas? A primeira, a segunda foi o Bigode, a terceira foi o Rony. Ele não é pedreiro, mas ficava encostando, porque ele morre de preguiça, ficava encostando com a bunda gorda e entortou a coluna. Olha lá como é que está a torta. A bunda gorda dele entortou que é a coluna. Não suporto, pastor. Vou sair da igreja porque essas 3 colunas. Não ouvi isso ainda. Você vai ganhar troféu Inovação do Ano. Já ouvi porque os jovens não se comunicam. Já ouvi porque os adultos não se comunicam. Já ouvimos porque o louvor não edifica. Já ouvimos porque o sermão é paia demais, não está no meu nível. Já ouvimos porque a igreja só tem pobre e eu não gosto de conversar com pobre, gosto de conversar com rico. Já ouvimos, o pastor é louco. Já ouvimos que a Sandra é doida. Isso foi umas 10 vezes. Ah, que o pastor gosta mais do Zé do que que o pastor gosta mais da Franciele do que de nós. Franciele. Quem é Franciele? Quem é Franciele? Não lembro. Ah, tá, uma pessoa que eu estava evangelizando. Mas se você nunca evangelizou ninguém, você deve pensar isso mesmo. Se você nunca brigou por uma alma, você deve pensar isso mesmo.
Inova. Tem uma que eu esqueci de contar, pastor, aquela clássica de um aniversário da igreja, que teve apresentação e tal. O que a irmã falou? Que ia sair da igreja, que era o último dia dela. Por quê? Porque a igreja não tinha uma câmera para filmar. E como é que ela ia ver depois a menina dela dançando? Ela nunca mais voltou na igreja, porque a igreja não tinha uma câmera HD. Há 15 anos atrás, meu Deus, não tinha o que comer. A irmã saiu da igreja porque não tinha uma câmera HD para filmar a filha dela. Já ouvimos isso, cara. Entende por que eu não sou tão mais simpático como eu deveria ser? Eu já ouvi isso. Vou sair da igreja porque não tem uma câmera HD para filmar minha filha. Meu filho, toma sua cruz, vai amar Jesus, vai andar após Jesus Cristo. Mas se quiser inovar das colunas, ninguém falou nada ainda não. As colunas você vai arrebentar a boca do balão. Né? Mas para ser discípulo, eu preciso aprender a levar a minha cruz. Você tem uma cruz, cada um de nós temos. Incrível, eu tenho pensado nisso. A velhice tem me feito pensar nisso. É a minha cruz, é a minha sina. É a minha história. São os meus 53 anos que agora estão pesando de uma forma muito profunda. Cara, já pedi demissão de concurso do Estado. Já fiz loucura. Agora não tenho coragem de sair com as minhas próprias pernas de uma unidade escolar para outra. Eu vou esperar Deus falar. Se Ele falou não, eu me submeto. Mas eu vejo as pessoas ainda jovens. Juventude é uma maravilha, né? O pastor Carlos dizia, o que é beleza? Beleza é juventude. Ficou velho, ficou feio. Então aproveita enquanto você está jovem, viu, Sara? Você vai ficar feia danada. Cara do Claudinei. Aguarde 40 anos. Não casa não nos próximos 15 anos para você ver. É assim que funciona. A juventude é força. Aí você fica velho, você começa a entender que os caminhos, que a minha cruz é minha cruz e só eu posso carregá-la. Você não pode ser discípulo se você não aprender a carregar a sua cruz. Se você não começar a andar após Jesus Cristo. Você vem na igreja para quê? Para ver eu da bobeira? Achei interessante o testemunho do Rai Victor. Não, aí a Denise fala assim, vamos ver o culto lá de Goianésia, porque o pastor João é engraçado. Eu, meu Deus, não sei se isso é um elogio, isso é um insulto. Até agora eu não sei dizer. Mas você vem aqui para saber se eu vou dar bobeira, se eu vou dar escândalo, se eu vou fazer graça? Se o pastor Zé Deus vai contar piada, vai contar a história do... Se o João Gabriel vai falar que os flores são caros, muito caro, ainda comprou 2. Se não tivesse amarrado o nome de Jesus, tinha comprado 4. Quem não sabe até hoje que as flores foi mais caro que o lustre. Você vai vir aqui para quê? Por que você vem aqui? É para andar após Jesus Cristo? Se for, você deveria começar a apreciar mais o louvor, as orações dos santos, o sermão. Por fim, no verso 33, assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, aprender a renunciar à vida. Eu posso ser discípulo quando eu aprendo a renunciar a tudo que eu tenho. Mas é tão difícil olhar para Jesus e dizer assim, eu não sou nada. Meu emprego não foi eu que consegui. Você que tem coragem, é engraçado isso, né? Quer ver? Anderson arrumou um emprego. Bom? Está aprendendo? Veio de Deus? Mas quando você receber seu primeiro salário, aí já não é mais de Deus, aí é seu. Foi você que teve que levantar todo dia, então dá dízimo para quê? Entende como é que nós funcionamos? Nós não aprendemos a renunciar. Já atendi diversos homens num frenesi gigantesco para salvar o casamento. Porque o casamento é dele, a mulher é dele. A gente vê na televisão que se não for minha eu mato, porque eu amo demais que não posso viver sem ela. O emprego é meu, tudo é meu. Sabe quando é que nós vamos encontrar ser discípulo de Jesus? Vocês já pararam para pensar? Claro, Jesus era Deus, beleza? Não discutimos isso. Mas foi uma criança? Vocês acham que Jesus fez cocô nas fraldas? Sim ou não?
Vou perguntar uma coisa feia. Vocês acham que Jesus mamou no seio de Maria? Mesmo porque ele não tinha mamadeira naqueles dias. Vocês acham que Jesus sentou lá com José e aprendeu a fazer algumas coisas de carpintaria? A última pergunta para a gente seguir. Vocês acham que Jesus amava José como pai, Maria como mãe, seus irmãos como irmãos? Mas por que vocês acham que foi fácil para ele largar tudo e seguir o querer de Deus? Não, ele era Deus, ele simplesmente acordou e disse, eu sou Deus, tchau. Não, ele sofreu. Ele deve ter chorado ao sair de casa. Ele deve ter sentido falta. Ele precisou renunciar. Mas você é príncipe, né? Você não precisa. Você é top das galáxias, você não precisa renunciar, não. Às vezes eu te vejo tocando igreja como se toca o boteco da esquina. O dia que der, estamos lá, batendo ponto. Às vezes eu te vejo lidando com Deus como se lida comigo. Você vem aqui para me ouvir falar, não é? Eu almejo chegar um dia de maturidade que você vem aqui num culto para ouvir Deus falar. Eu almejo um dia em que você vai ter brilho na cara, vergonha na cara, conversão, o suficiente para sair ali na porta e falar assim, hoje Deus jogou uma carapuça na minha cara. Hoje Deus deu bolacha na minha cara. Cria vergonha e se converte. Porque até agora o que eu vejo é você se magoando comigo, com o pastor. Os meninos não, que são fracos ainda, né? Ninguém nunca magoou com vocês, não. Mas nós, todo domingo tem um magoado. Porque vem aqui me ouvir. Porque você não sai de casa para ouvir Deus falar com você. Você sai de casa para ouvir o que eu vou falar. Porque você não sai de casa para louvar o Senhor, você sai de casa para ver se o louvor vai acertar ou não, se vai estar afinado ou não. Pouco se dá se você amou o seu Jesus, andou com ele, se inspirou nele ou não. Importa se o pastor errou o tom ou não. Importa se o irmãozinho da bateria atravessou ou não. Importa se o ar estava frio demais ou quente demais ou não. Para a maioria expressiva de nós não estamos ligando para o que Deus está falando aqui. Nós estamos ocupados demais com o que o homem está fazendo e nos desapercebemos. E você está indo para o inferno, meu querido. Isso tem doído meu coração. Chegar aqui domingo após domingo, ano após ano, e saber que você vai para o inferno e que eu não tenho conseguido fazer nada para evitar isso. Aí, Elaine, foi nesse ponto que eu disse, eu estou me sentindo frustrado como pastor. Porque tem uma meia dúzia, quase duas dúzias de vocês que estão com o pé dentro do inferno. Estão levando seus filhos, alguns já levaram, para uma vida de mundo, para uma vida de rebeldia, para uma vida de escolhas pessoais, sem o querer de Deus. E eu estou aqui assistindo, sabendo da verdade, tendo essa dimensão espiritual e não tenho conseguido atingir. Eu me culpo, às vezes eu chego e falo assim, mas se eu fosse mais educado, talvez eu veria. Aí a gente traz aqui o pastor educado, mas não ouve. E eu olho e te culpo, mas depois falo, não adianta culpar, e eu não sei o que fazer. A não ser insistentemente, domingo após domingo, vim cá e dizer para você, olha, se você não aprender a renunciar a você mesmo, a esse pecado imundo que mora dentro de você, você vai arder no inferno, e você vai. Você vai. Eu queria poder te dizer outra coisa, mas você vai. Nós não estamos bem. Deixa eu te contar uma coisa, espiritualmente você não está bem. São adultérios, são relações ilícitas, são sonegações de dízimos, são maledicências, são rebeldias, são acusações, são fazer os pastores pastorear gemendo, com dor. São julgamentos após julgamentos, sem olhar para si e renunciar. E aí eu sinto Jesus dizendo, não pode ser meu discípulo, apartai-vos de mim que eu nunca vos conheci.
como diria o falecido Marcelo Rezende, é tragédia anunciada, questão de tempo. Alguns aqui são só questão de tempo. E aí eu tenho que dormir com isso todos os dias, sabendo que é questão de tempo. É só ter a oportunidade certa para sair daqui, para nunca mais voltar aqui. Porque nunca abriu o coração para Jesus. E não abriu porque não renunciou. Não renunciou porque não tomou a sua cruz. Não tomou a sua cruz porque não aprendeu a calcular a empreitada que ia seguir. E o fim é a destruição. E o fim é a morte. Encerro compartilhando uma fala de um personagem de Criminal Minds, num dos episódios excepcionais. Para quem já assistiu o Aaron Rodgers, falando sobre o Jason. Ele diz, o Jason tem uma maldição. E nesse dia que eu vi, a primeira vez, claro que eu vi 10 vezes, mas no primeiro dia eu fiquei transtornado. Fiquei chocado com essa fala. E ele diz, o Jason, ele tem uma maldição que persegue a vida dele, uma maldição que consome a alma e a mente dele. Ele olha para os psicopatas e ele entende a mente deles. E ele tem que dormir sem poder fazer muito a respeito. Meu pai olhava para as pessoas e, não sei se a Luzia se lembra disso, mas meu pai olhava para as pessoas e dizia, presta ou não presta? E eu não me lembro de ver meu pai errar. Ele tinha uma coisa nata, natural de avaliar, de ver a alma das pessoas. Eu tinha isso antes de me converter. Quando me converti, descobri que tinha nome, chamava discernir espíritos. A Bíblia diz que é um dom do Espírito, o dom de discernir espíritos. O dia que eu ouvi isso lá na Seve, gente, é a minha maldição. Vocês acham que é fácil? Quando você me julga, você já parou para pensar que é fácil para mim levantar lá de casa e vir aqui e saber que você está indo para o inferno e ver que você está indo para o inferno e não ter acesso para mudar isso? Você acha que é fácil? Você acha que quando eu venho aqui e me exponho num sermão como o de quarta-feira, por exemplo, você acha que foi fácil para mim? Você acha que foi um prazer? Eu cheguei lá relaxado, fui à forra, estou aliviado. Não. É um desespero para me deitar e saber que seu filho vai para o inferno culpa sua, pelos seus atos, pelas suas decisões. Dói para mim quando eu chego aqui e minha mente olha, minha alma olha para a sua alma e entende que tantos já foram consumidos, tragados pelo diabo, pelas suas escolhas. Me consome, me amarga chegar aqui e saber, e olhar para você e saber que você está num caminho desastroso, que sua família está num caminho desastroso. E tentar quebrar essa bolha e te contar e não conseguir. Será que nós temos homens e mulheres que irão tomar as suas cruzes? Que irão andar após Jesus Cristo? Será que nós temos homens e mulheres que irão aprender a renunciar à própria vida por amor de Jesus Cristo? Será que nós vamos encontrar neste grupo, em quem está ouvindo aí de casa, homens e mulheres que aprenderão a calcular o trajeto, a construção, as empreitadas que vão assumir? Aprender a calcular, aprender a andar no caminho reto. Será que nós vamos encontrar alguém aqui? Acho que você nunca tinha parado para pensar nisso, né? Que não é só um descarrego emocional da minha parte, sair de casa e vir cá e pregar um sermão duro. Que não é fácil deitar e dormir e saber que você está indo para o inferno, que você está levando a sua filha para o inferno, que ela está seguindo os seus passos. Que você está levando o seu filho para o inferno porque ele está seguindo os seus passos. Porque ele não olha para a igreja, para Jesus, ele olha para você. O Winnicott, um pensador da formação infantil, diz que o filho olha para o pai. É teu. Você acha que é fácil sair de casa e vir aqui ver isso?
Você acha que é fácil sair de casa e vir aqui ver o músico tocando para se mostrar? Você acha que é fácil? E eu falar e ele achar que é porque eu não gosto dele? Você acha que é fácil ver você jovem enfiando a sua vida na merda do mesmo jeito da sua família, se condenando a viver o resto da sua vida com salário mínimo, com subemprego? Você acha que é fácil para mim? Não é. Lembro no passado, mas a Maria, quando às vezes reuníamos os poucos jovens, estuda, faz uma faculdade. Você não tem uma vida sofrida igual seu pai e sua mãe. Não, mas a gente é o top das galáxias, nós vamos dar, nós vamos fumar, nós vamos sair com quem a gente quiser, vamos curtir a vida. Curtiu a vida. Às vezes eu olho para o Gabriel, para o Maria Eduardo, para vocês jovens, sala de adolescentes. Wesley, meu Deus, consome minha alma como seu pastor. Qual será o futuro do Wesley? Do João. Falava de um jovem, esse dia falava para o Iago. Você vai fazer direito para dirigir trator? Meu Deus, eu vi isso e não pude fazer nada a respeito. Não dei conta de contar, você precisa estudar. Vai fazer enfermagem para engraxar peça de carro? Meu Deus, eu não consegui falar. Você vai terminar o 2º grau engravidado, um maloqueiro, e trabalhar de diarista como a sua mãe o resto da sua vida? Eu não consegui falar. Você acha que é fácil? Está achando que é fácil? Está achando que minha vida é fácil? Está achando que eu fico todo dia rindo? Vocês viram em algum momento Jesus Cristo nas beiras da cidade rindo? A Bíblia não menciona em momento algum que Jesus rindo. Menciona algumas vezes que ele chorava. A gente vai amargando, a gente vai desesperando, a gente vai perdendo o humor, quando a gente vai percebendo tanta miséria, tanta bagaça, tanto despropósito diante de Deus. Você acha que eu acho bom seu filho ir para o inferno? Para dizer assim, igreja, estou acima de igreja. Ouvi recentemente, estou acima desta igreja. Meu Deus! Você acha que eu fico feliz com isso? Não é porque está me julgando a igreja, não. É porque é mais uma alma destinada ao inferno, ao lago de fogo. Será que nós vamos encontrar aqui homens e mulheres que irão acordar? Que irão entender que para ser discípulo não é bagunçado, que a coisa não é bagunçada? Será que nós vamos encontrar aqui homens e mulheres que irão se converter, se entregar e chegar aos pés de Jesus e dizer assim, Senhor, está aqui meu casamento, com ele ou sem ele eu te sirvo. Senhor, está aqui meu emprego, com ele ou sem ele eu te sirvo. Senhor, está aqui meu filho, com ele ou sem ele eu te sirvo. Senhor, está aqui meu pastor, com ele ou sem ele eu te sirvo. Senhor, está aqui minha igreja, seja lá o que ela falar, eu te sirvo, eu vou baixar e vou te ouvir. Para, meu querido, de me ouvir, comece a ouvir Deus. Para, meu querido, de cantar porque você tem a vozinha bonita, comece a adorar o Deus dos céus. Comece a se converter dos seus maus caminhos, a vir aqui inteiro, a não precisar ficar no WhatsApp o culto inteiro para não ter que ouvir o que eu estou falando, a não ter que fingir que está dormindo para não ter que ouvir o que eu estou falando, a não ter que torcer o acorda para a vida, meu querido. Se não ficou claro, a Aline desenha melhor do que eu. Eu não sei desenhar, não irei desenhar. Mas eu choro por sua alma que está indo para o inferno. Eu choro pelos seus que estão indo para o inferno. Quem não tomar a sua cruz, não vir após Jesus, quem não renunciar à sua própria vida, quem não fizer os cálculos, não pode ser discípulo. Não podendo ser discípulo, não pode entrar no céu. Pai, eu te dou graças, eu te honro, eu glorifico a Ti. Eu amo a Ti, ó Deus, eu amo a Tua palavra, Pai. Deus amado, a minha expectativa, Deus, é que cada um aqui, ó Deus, possa ser terra fértil. Sei que é ilusão, totalidade, mas tantos quantos o Teu Espírito alcançar, meu Pai. Ó Deus, eu fico grato ao Senhor, meu Deus. Eu te honro, eu glorifico a Ti. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja. Abençoa o Teu povo, Pai. Em um nome do Senhor Jesus. É Teu, este povo, Pai. Em um nome do Senhor Jesus. Corações silenciosos estamos encerrados e Deus te abençoe.